Esse texto foi tirado do meu blog, Uma Janela para Dentro. O título dele é A Culpa nas Profundezas do Mar. Eu sou Marina Liz e seja muito bem-vindo ao meu canal. O sentimento de culpa, que daqui para frente eu vou chamar apenas de culpa, nos traz muita dor. Ele mina as nossas forças e nos corrói por dentro, ofuscando todo o brilho da nossa alma. A pessoa cheia de culpas está sempre se colocando no banco dos réus. Ela é também seu próprio acusador e seu próprio juiz. Um juiz que lhe dá as mais duras sentenças e ela nunca consegue terminar suas penas. Anda pela vida arrastando correntes e curvada de tanto peso nos ombros. O sentimento de culpa traz uma sensação de pesar, de reprovação, de remorso, de ter sido pego no erro, de ser mau, de ser defeituoso, enquanto todos são bons. A impressão que se tem é a de que estamos num tribunal sendo julgados e, bem lá no fundo, achamos mesmo que devemos ser condenados, porque essa condenação é a única maneira de nos livrarmos da incômoda sensação de culpa, pensamos nós. O remorso anda de mãos dadas com a culpa e costuma ser ainda mais devastador. A palavra remorso tem origem latina. Ela vem de remorsus, que significa tornar a morder. Tem a ver, portanto, com dilacerar, ferir, torturar, atormentar. A própria origem da palavra já nos dá a ideia de como esse sentimento é doloroso e da angústia e vergonha que o acompanha. Isso vem da consciência de termos agido mal. Geralmente, vem acompanhado de arrependimento, de lamentação, de impotência. Impotência pelo que não se pode mais corrigir. Bom, durante nossa vida é natural que cometamos erros e enganos. Ninguém está livre deles, seja qual for sua condição de vida, nível social ou idade. A vida, e nós já alcançamos esse entendimento, é feita de crenças e escolhas, mas ninguém, em sã consciência, deseja escolher o caminho errado para si, não é mesmo? Talvez possa haver até uma certa negligência no momento de nossas escolhas, quem sabe, mas nunca, nunca uma escolha deliberadamente errada. Pois é da natureza do homem escolher o melhor para si, dentro do que ele entende correto naquele momento, é claro. Algumas vezes, mesmo havendo um cuidado para escolher o melhor, nós erramos mesmo assim. E não há nada mal nisso, faz parte da vida, porque errar é mesmo humano. Eu gosto muito de lembrar da música interpretada por Frank Sinatra, My Way, onde ele diz: Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I did it my way. Meu inglês é muito ruim, mas o que ele quis dizer aqui é: arrependimentos eu tive alguns, mas poucos para mencionar. Eu fiz o que devia ser feito. Eu fiz do meu jeito. Tem erros cujas consequências não atingem mais do que a nós mesmos, não é verdade? E há erros que atingem direta ou indiretamente outras pessoas. Não importa para esse nosso texto o tipo de erro que tenhamos cometido pela estrada que nos trouxe até aqui. Também não importa as consequências que esses erros nos fizeram sofrer. O que importa para esse texto, para o nosso estudo, é a repercussão que a culpa e remorso por esses erros ainda estão tendo em nossas vidas, o eco que eles ainda fazem, a angústia que eles ainda impõem. Importa sim o que vamos fazer para nos livrarmos deles. Para isso, precisamos conhecer de onde eles vêm e vamos às suas origens. O sentimento de culpa e de remorso nos foram incutidos logo na infância, especialmente nos lares católicos e protestantes. As pessoas religiosas costumam sentir muita culpa, porque as igrejas e templos em geral são pródigos em colocarem esse enorme peso nas pessoas
e enchê-las de culpas. Eu mesma vim de uma família protestante que frequentava regularmente a igreja, e o conceito de culpa estava sempre presente nas pregações. Eu aprendi que o homem já nasce culpado pelo pecado original e por tudo o que aconteceu a Jesus. Devíamos corresponder a um modelo de perfeição como filhos, como alunos, como irmãos, e como nunca conseguíamos atingir esse modelo, nos sentíamos culpados, faltosos em débito. Não podíamos errar sem sentir culpa e remorso, pois isso era anticristão. Lembram-se disso? Eu mesma não me lembro de um só erro que tenha cometido pelo qual não tenha sentido culpa e remorso. E quem é que consegue levar uma vida saudável com um peso desse nos ombros, não é mesmo? Não se cogitava que o ser humano tem suas limitações, que ele tem sua natureza e que, como ser humano, também comete erros. Não se relevava que muitos desses erros eram importantes, faziam parte de seu crescimento, de sua aprendizagem ou de suas escolhas. Não era isso que se ensinava. O que se pregava era que o homem já nascia com uma enorme cruz para carregar, devido à sua culpa. Culpa, 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 era o eco que eu ouvi por toda a minha vida. Porém, o sentimento de culpa e de remorso foram sempre utilizados para nos colocar um cabresto, na verdade, para nos manter obedientes a tudo e a todos. A ideia era, ou ainda é, não quer sentir culpa? Então não erre, obedeça. Agora, a culpa tem lá seus combustíveis, né, pessoal? Veja bem, olha, a culpa se alimenta de muitos sentimentos e emoções. Um deles é o perfeccionismo. Ai, 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 presente naquela pessoa que não se permite errar. Será você? A pessoa politicamente correta, a pessoa perfeita, a que quer agradar sempre. É o chamado delírio da grandeza, que alguns também chamam de pretensão, e que, por sua vez, deita sua raiz no orgulho. Vocês sabem que o orgulho é o primeiro pecado capital. E dentro de todos os demais está o orgulho. Esse perfeccionismo muito nos foi cobrado em nossa infância, não é verdade? É por isso que o culpado quer sempre corresponder ao modelo de perfeição que lhe foi imposto ou que ele mesmo se impôs. E, como não consegue, sente-se pesado pela culpa. É culpado por não ter agido assim. É culpado por não ter realizado tal coisa. É culpado por não ter feito essa ou aquela escolha. Por não ter interferido, é culpado por ter interferido. Enfim, o culpado vive tanta culpa, mas tanta culpa, que muitas vezes chega a assumir até mesmo a culpa alheia. Acho que você deve conhecer alguém assim, não é? A cobrança também é uma constante na vida do culpado. Ele não sabe muito bem o que é viver a paz, pois ele se cobra o tempo inteiro. Essa cobrança é sempre de coisas que fogem à sua capacidade ou controle, e porque não aceita essa condição, ele se sente culpado. O culpado também sente uma enorme dificuldade em dizer não. Epa! Poucas pessoas têm esse problema, né? Quem dera. E quando é necessário dizer não, sua culpa é ainda maior. Essa dificuldade tem origem em outro sentimento, que é o da baixa autoestima. Baixa autoestima. Os demais sentimentos que estão presentes na culpa são preocupação excessiva com a opinião dos outros, dificuldade em fazer algo para si, pois quer sempre agradar ao outro. Vitimismo também é um elemento muito presente. Sentimento de rejeição, sensação de não merecimento e dificuldade em assumir responsabilidades pelos próprios atos. O sentimento de culpa, muito ao contrário do que aparenta, não é um sentimento de humildade. Não é um sentimento cristão e está muito longe de o ser. A verdade é que o culpado é um controlador. Ele tem sempre que estar no controle de tudo para corresponder àquela expectativa de perfeição.
E quando algo sai fora do que ele pretendia, ou do que ele acha que deveria fazer ou não fazer, ele se afunda na culpa. Isso nada mais é do que pretensão, do que orgulho, porque somos apenas seres humanos tentando fazer o melhor que podemos, e o culpado não percebe isso. A culpa, ela não encontra espaço onde não existe a pretensão de ser perfeito. A culpa não encontra espaço onde não existe a pretensão de ser perfeito e nem de estar sempre no controle. E ela também não dá o ar da graça quando se está pleno de si. Estar no controle é fundamental, mas no controle de si mesmo, não é mesmo, pessoal? E não no controle das situações ou das pessoas, porque isso nem sempre é possível. Estar no controle de si, na direção da sua vida, é uma coisa. Pretender ter o controle de todas as coisas, situações e pessoas é outra muito diferente. E, aliás, tentar controlar os outros já é um forte indício de que a pessoa não está no controle de si. E aí vem um outro aspecto, a autossabotagem. Olha só, tudo que você faz, consciente ou inconscientemente, contra si é autossabotagem. A culpa e o remorso nos levam à autossabotagem porque nos machucam, nos oprimem, nos tiram a alegria de viver, e esses sentimentos travam nosso desenvolvimento, atraindo mais dissabores, mais fracassos e, por vezes, podem levar à depressão, trazendo doenças muitas vezes indiagnosticáveis. Lembre-se de que o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. Há pessoas que convivem com a culpa há tanto tempo, pessoal, mas tanto tempo, que até já se sentem confortáveis em seu desconforto. É o que a gente chama de zona de conforto. Tem também aquelas pessoas que sequer sabem que o desconforto que sentem é culpa. De qualquer maneira, consciente ou não, livrar-se da culpa é fundamental para que você possa viver uma vida plena. Aquela vida plena que Jesus nos prometeu. E aí a gente tem que diferenciar para isso o que é culpa e o que é responsabilidade. Bom, as coisas melhoraram muito para mim quando eu compreendi a diferença entre culpa e responsabilidade e quando escolhi viver apenas com a segunda, com a responsabilidade. Culpa é o sentimento de pesar que a pessoa sente quando entende ter falhado, ter errado, ter infringido um código de ética ou um código moral. Essa culpa traz como consequência o sentimento de remorso pela impotência diante do que não se pode mais corrigir. É o chamado peso na consciência, o sentimento de pesar, de cobrança por ter falhado. É uma dor que se carrega por muito tempo ou até mesmo pela vida inteira. A responsabilidade, por sua vez, muito diferente, é a consciência plena e lúcida de ter agido de maneira equivocada. Você tem essa consciência. Porém, essa consciência ela é despojada de pesar, de dor, de remorso. A responsabilidade é prática. Eu aprendi isso uma vez e valeu muito para mim. Que os práticos sofrem menos. Então a questão é a seguinte: eu errei, lamento. Eu errei. Vou prestar mais atenção da próxima vez. Se eu puder reparar o erro, ok, eu vou fazer isso. Mas se não der, paciência. O mais indicado é responsabilizar-se e não se culpar, pois a culpa faz com que permanecemos no papel de vítima. E isso traz apenas estagnação e repetição de padrão. Ou seja, você vai cometer o mesmo erro. Não proporciona um crescimento, ao contrário, a culpa nos trava. A consciência de responsabilidade, muito ao contrário da culpa, nos ajuda a ficarmos do nosso lado, a nos bancarmos quando erramos, e isso nos faz sentir muito mais confiantes em nós, portanto, menos suscetíveis a outros erros. Ninguém em sã consciência quer errar, não é verdade? Quando uma pessoa erra, seu próprio erro já traz um certo desconforto, pois em geral todo erro tem uma consequência e ninguém quer pagar essa conta. É ou não é verdade? Nesse momento, sentir culpa e remorso não nos ajuda em nada e só nos acresce dor. Agora, sentir-nos responsáveis por nossas escolhas e atitudes, certas ou erradas, isso sim faz toda a diferença. E para nos libertar, o que fazemos?
Bom, depois de um tempo compreendi que, embora a religião tenha uma grande participação na elaboração e assimilação desses sentimentos dos quais eu estou falando, a responsabilidade por carregá-los não é apenas minha. A responsabilidade por carregá-los ou não, ela é apenas minha, certo? Aprendi que Deus, olha só isso, pessoal. Aprendi que Deus não precisa do nosso sentimento de culpa para ser Deus. Olha que lindo. Deus não precisa do nosso sentimento de culpa para ser Deus. Deus não se alimenta da nossa culpa, como nos quiseram fazer crer, e não precisa nos manter culpados e cheios de remorso para ter a importância que Ele tem. Ele é Deus, seja lá o que for que façamos conosco. Ele não nos coloca culpa, Ele nos livra dela. Essa é a boa notícia. Então, não se sinta culpado por nada e não permita que ninguém o faça sentir-se culpado por coisa alguma. Quando você cometer algum erro, seja de que natureza for, primeiramente fique do seu lado. O mundo pode estar contra você, mas você não. Assuma e banque esse erro, sabendo que provavelmente ele te trará alguma consequência pela qual você passará de forma consciente e natural. Tudo bem, mas você vai estar do seu lado e bancando. E faça isso de cabeça erguida, viu? Certo de que da próxima vez terá mais elementos para fazer a escolha certa ou agir da maneira mais correta. Então, o que fazer? Antes de se sentir culpado, pergunte a você mesmo: que culpa é essa? Quem está me apontando o dedo? Seria eu mesmo ou outras pessoas? Porque muitas vezes nós é que nos culpamos. Outra pergunta: que importância tem essas pessoas para mim hoje? Se é que são as pessoas que estão me culpando. O que eu fiz foi tão grave assim? Eu poderia ter feito diferente? Claro que não, não é verdade? Porque se você pudesse ter feito diferente, por que você teria feito daquela forma? Eu tinha na época condições mentais e emocionais para fazer diferente? Geralmente a resposta é não. Sou uma pessoa tão errada assim? E principalmente, a pergunta talvez a mais importante: aonde essa culpa e remorso vão me levar? É honesto e justo comigo carregar esse peso para o resto da minha vida? Outra pergunta importante: esse peso de culpa vai corrigir o erro que eu cometi? Vai trazer as coisas ao estado anterior ao erro? São perguntas importantes para a gente meditar, né? Para nos ajudar. Paralelamente, isso é uma outra forma de você acabar com a culpa. Observe-se melhor e procure pontuar para você mesmo as coisas que você faz de bom e as que você faz de mal. Você vai se surpreender, porque você vai ver que é uma pessoa do bem. Que seu papel no mundo tem sido viver da melhor maneira que pode. Repare que as pessoas que andam por aí fazendo mal para os outros ou para si mesmo não sentem a metade da culpa que você carrega nesses seus ombros tão cansados. É ou não é? Pensa bem sobre isso. Então, está mais do que na hora de você se despir completamente desse orgulho, dessa vaidade de que poderia ter feito melhor ou de que poderia não ter feito ou agido dessa ou daquela forma. Para de se punir, para de se atormentar. Despeça-se da culpa, jogue a culpa no lixo. Quanto aos erros do passado, esses menos ainda devem impressionar você, a ponto de você se sentir culpado e cheio de remorso. Lembre-se de que tudo que você fez foi tentando acertar. E se você cometeu algum erro por maldade, vamos dizer que sim, ou por qualquer outro sentimento negativo, como inveja, por exemplo, perdoe-se. Perdoe-se sinceramente e comprometa-se a não agir mais movido por sentimentos mesquinhos, indignos até de você. Olha só, se você está ouvindo esse áudio até aqui, eu tenho certeza, é porque você deseja viver uma vida plena. Então não pode ser uma pessoa que mereça viver com culpa e remorso, se é que alguém merece. Portanto, não transforme erro em culpa. Não transforme erro em culpa. Erros nós sempre estaremos sujeitos a cometer, não tem jeito.
Passe apenas a sentir-se o único responsável por suas escolhas, aquele que bancará suas consequências, sejam boas ou más, mas apenas isso. Siga sua vida sem culpa e para de pedir desculpas, porque quem pede desculpa é porque tem culpa. Você não tem culpa, você é apenas responsável por suas palavras e atitudes. Por elas você deve responder, claro. Por isso o sentido da palavra responsabilidade, responder por. E é isso que nós somos mesmo, pessoas responsáveis pelo que escolhemos fazer ou dizer, mas culpa? Não, culpa jamais. Nada de culpa. Culpa, lembre-se, é pretensão, é o delírio da grandeza. Sentir-se culpado é achar que poderia ter feito dessa ou daquela maneira, quando na verdade você não poderia, tanto que fez de outra, porque fez com os recursos emocionais e psicológicos que tinha no momento. Troque a palavra culpa, meus queridos, pela palavra responsabilidade. Troque e seja cada vez mais feliz. Eu quero deixar você agora com uma palavra tirada da Bíblia, do livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Abre aspas. Ele tornará a apiedar-se de nós. Ele sujeitará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Fecha aspas. Mas, lembre-se, é proibido pescar. Fique na mais absoluta confiança de que você é uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa e que veio para esse mundo para fazer o melhor. E é o que você tem tentado fazer, sempre buscando fazer o seu melhor. Então, não pesque, nem pense nisso. Jogue a culpa no lixo. Seja muito, muito feliz. Muito obrigada. Um abraço, fique na paz.